Graças a Deus nós vamos jejuar também, em nome de Jesus. Será um mês maravilhoso. O mês de junho será um mês poderoso para nós aqui, para a glória de Deus. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que está aí escrito aí em Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 10 e o versículo 13. E o tema da mensagem é esse daí. Vamos lá, igreja? 1, 2, 3. Vamos de novo? A fé suficiente. O texto bíblico é esse daí. Vamos acompanhar a leitura da palavra. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Amém, queridos? Glória a Deus. A fé é suficiente. Qual o objetivo desta mensagem? É exatamente levar você a entender o que é uma fé suficiente. Quais são, o que identifica uma pessoa que tem uma fé suficiente e que faz na vida dessa pessoa. Existe um texto bíblico que está em Mateus 17, 20, que diz assim: Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Interessante que esse texto retrata exatamente uma história em que havia um endemoniado e que Jesus, os discípulos tentaram expulsar o demônio, e Jesus depois falou para eles assim: só com oração e jejum. Aí Jesus respondeu para ele: por que nós não conseguimos fazer isso, Jesus? Porque a fé que vocês têm é pequena. E aí você entende que existe outro texto em Lucas capítulo 15, que Jesus exalta uma pessoa dizendo assim: a sua fé é grande. Aí você vai dizer assim: pastor, o que é uma fé grande e uma fé pequena? Na verdade não existe fé grande e fé pequena. O que Jesus quis ensinar é exatamente o seguinte: se você tiver uma fé suficiente, você vai alcançar aquilo que você deseja no seu coração. Então, a pessoa diz assim: a sua fé foi pequena, por isso você não alcançou. A sua fé, né, não existe. Jesus, tanto é que Jesus disse o seguinte: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Irmãos, a expressão fé pequena e fé grande é só para exemplificar, é uma linguagem que Jesus utilizou, metaforicamente, para explicar que não existe esse tipo de fé para alcançar. Existe a fé suficiente. Que fé suficiente é essa, pastor? Aí Jesus nos ensina. Tanto é que ele diz assim: se você tem fé do tamanho do grão, não é pequenininha, né? Ele disse assim: olha, um grão de mostarda é pequenininho, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que ele estava querendo dizer? Uma fé que seja suficiente para alcançar. E aí, irmãos, eu quero ensinar a vocês, mostrar a vocês, como que a gente identifica uma pessoa que tem fé suficiente?
Aí eu trago esses dois exemplos, essas duas histórias, de um leproso e de um centurião. Duas histórias que nos trazem exatamente o que é uma fé suficiente. A primeira coisa que a gente identifica quando a pessoa tem uma fé que é suficiente, porque você pode perceber, tem gente que diz assim, eu creio em Deus, mas não acontece nada na vida dela, mas ela tem fé. Mas a fé dela foi suficiente? Não acontece nada. Não houve mudança na vida dela, ela não presencia milagres na vida dela, ela não experimenta o poder de Deus na vida dela. Como que essa pessoa pode dizer que crê em Deus e tem fé em Deus? Não é uma fé que gera resultado. A fé verdadeira, a fé suficiente, é uma fé que gera resultado. Eu vou repetir para você guardar. A fé verdadeira é a fé que gera resultado. E aí eu denominei uma fé suficiente, ou seja, uma fé suficiente para alcançar o que você quer em Deus, necessita em Deus. E a primeira coisa que nós identificamos dessa história é que uma pessoa que tem uma fé suficiente é aquela pessoa que se aproxima de Jesus. Tanto o leproso quanto o centurião, ambos se aproximaram de Jesus. Olha o texto que diz: um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, o leproso. O centurião, quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano fez o quê? Se aproximou e suplicou. Então ambos se aproximaram de Jesus. E o que significa isso, pastor? Se aproximar. O ato de se aproximar de Jesus, nesse contexto, irmãos, revela que não é somente um movimento físico, como você saiu da sua casa e veio aqui para a igreja. Eu vou lá, eu vou buscar Jesus, eu vou cultuar Jesus, eu vou adorar Jesus. Não é simplesmente um movimento físico de você sair daqui e ir para ali. É muito mais além, é um movimento espiritual. O que significa isso, pastor? Que tanto o leproso quanto o centurião, o interesse, a aproximação deles ia além daquilo que eles queriam, que era a cura do servo e a cura do leproso. Era o que, pastor? Era a necessidade espiritual que eles tinham de estar com Jesus. Por que isso, pastor? Ambos deixaram isso claro. Então, na verdade, irmãos, quando a gente se aproxima de Jesus com um coração mostrando a Jesus que o que a gente quer dele é que ele supra a nossa necessidade espiritual, com certeza você vai alcançar o que você precisa. Você está entendendo isso, não? Vou repetir aqui para você entender. A maioria das pessoas que eu conheço, elas se aproximam de Jesus buscando ou uma bênção material, financeira, profissional, sentimental, familiar, conjugal. Muita gente que vai a uma igreja vai buscando, eles tentam se aproximar, eles vão buscar Jesus, se aproximar de Jesus com esse objetivo, de alcançar algo de Deus na vida delas, mas não espiritual, e sim efêmero, passageiro. Então muita gente assim, quem tem uma fé suficiente, ele se aproxima de Jesus com o objetivo de ter a sua vida espiritual preenchida, cheia. Aleluia! Você está entendendo isso aqui, irmão? Talvez você esteja aqui, eu vim cultuar a Deus, eu vim no culto, pastor. Eu não posso deixar de vir no culto no domingo. O senhor não disse que o culto, que domingo é inegociável para nós? Sim, senhor. Mas se você vem no culto, sai da tua casa, se aproxima de Jesus, vem buscar Jesus, com o objetivo simplesmente de alcançar alguma coisa de Deus que não seja algo espiritual, irmão, acima de tudo espiritual, então na verdade você não está se aproximando dele. Você está se aproximando daquilo que você quer e não daquilo que ele é, daquilo que ele realmente é na nossa vida. E ambos fizeram exatamente isso. O que, pastor? Eles se aproximaram de Jesus com o coração. Essa palavra aproximar aqui no grego, o sentido dela é exatamente esse.
é um movimento voltado para um Deus poderoso. Esse é o sentido de ir até uma pessoa que pode trazer a você aquilo que ninguém pode. Amém, irmãos? Você entende isso? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O homem pode te dar uma casa, o homem pode te dar um carro. Amém? O seu trabalho pode gerar em você aquilo que você precisa, materialmente, financeiramente. A sua vontade pode gerar em você uma pessoa, um relacionamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nada pode, nenhum homem, nada nessa vida pode gerar em você algo espiritual, a não ser o próprio Jesus. O próprio Jesus. Então esse é o sentido de se aproximar de Deus. Amém? Então amanhã é segunda-feira. Como é que eu vou fazer? Então a primeira coisa que você tem que fazer é se aproximar de Jesus com o seu coração. Por que eu vou me aproximar dele, pastor? Não, porque eu quero ter um dia abençoado, eu quero ter um dia assim, eu quero agradecer a Deus, pedir a Deus por isso, por aquilo. Não, porque eu tenho que fazer. Não, você vai se aproximar amanhã de Jesus porque você tem uma necessidade espiritual. Amém, irmão? Entenda isso, o Espírito Santo faz eles entenderem isso. Porque o grande problema do ser humano, dos crentes que estão na igreja, não é a necessidade material, não é a necessidade sentimental, não é a necessidade familiar. Essas são necessidades, mas essas são necessidades corriqueiras do dia a dia de cada ser humano. A maior necessidade do homem e da mulher, principalmente daqueles que estão na casa do Senhor, é a necessidade espiritual. O grande problema das dificuldades que as pessoas têm de estar com Cristo, de caminhar com Cristo, é o seu problema espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Está assim, pastor, está mais ou menos. A maioria das pessoas. Meus irmãos, eu sou pastor há muitos anos, eu sei essa história, eu falo como tendo autoridade para vocês. Que a maioria das pessoas, das ovelhas que eu conheci, que eu pastoreei, a maioria das pessoas que eu conheço, elas não buscam por uma necessidade espiritual, elas não se aproximam por causa de uma necessidade espiritual. E aí a gente pergunta como é que está a sua vida espiritual. Ela está preocupada com a sua vida familiar, ela está preocupada com a sua vida financeira, ela está preocupada com as dívidas que ela tem que pagar, ou com os compromissos dela, ela está preocupada com a sua escola, ela está preocupada, e sabe... É uma série de preocupação. E eu pergunto, a sua maior preocupação, você não entende qual é? Qual é, pastor? A sua preocupação espiritual. Como é que está a sua vida com Deus? Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha aqui para mim. Quem está comigo aqui? As suas necessidades comuns da vida, elas não vão, quando supridas, elas não vão realizar você plenamente. Elas não vão realizar você a ponto de te ajudar a avançar, porque elas são pontuais. O que nós precisamos? Exatamente disso. Se aproximar de Jesus, para que Ele supra as nossas necessidades espirituais. Trazendo para um contexto da lepra, que era um leproso que se aproximava de Jesus. Interessante, irmãos. Por quê? Por quê, pastor? Porque a lepra, ela na Bíblia, ela é comparada ao pecado. Então perceba, como que um leproso pode se aproximar de Jesus? Me respondam isso. Como que uma pessoa que ficava fora da cidade, que não podia ficar no meio das pessoas, que era tido como maldita, era uma doença incurável, como que ela se aproximou de Jesus? Tem a resposta em Levítico. Levítico diz assim, olha só, quanto ao leproso que tiver a infecção, as suas vestes serão rasgadas, o cabelo da sua cabeça será descoberto. Olha como que essa pessoa era. E ele cobrirá o seu bigode e gritará. O que ele gritará? Impuro, impuro. Ele permanecerá impuro todos os dias em que tiver infecção. Ele é impuro, ele é impuro. Ele viverá só, a sua morada será fora do acampamento. Ele é exatamente isso, irmão. É esse cenário.
E aí a Bíblia diz que um leproso se aproximou de Jesus. Mas como, pastor? Irmão, sabe como um leproso se aproximou de Jesus? Como, pastor? Gritando. Como que ele gritava? Quando um leproso entrava na cidade, ele gritava para todo mundo saber que ele era leproso, que ele tinha uma doença incurável, contaminável. E aí ele gritou: impuro, impuro. O que a multidão que seguia Jesus fez? Abriu espaço, porque ninguém queria se contaminar. Então ele chegou até Jesus gritando. E sabe, essa palavra gritar, irmão, no hebraico, ela tem o mesmo sentido da palavra clamor. Quando o salmista diz assim: eu clamei a Deus, ele está dizendo assim: eu gritei para Deus, a minha alma gritou para Deus, eu gritei ao Senhor pela necessidade, por aquilo que eu preciso de Deus, para que o Senhor possa trazer sobre a minha vida, é a presença de Deus na minha vida. Você está entendendo isso, querido? Aleluia. Então, quando ele traz isso, o impuro, ele se aproxima daquele que é puro, daquele que não tinha pecado. Nós éramos impuros, e a graça de Jesus nos alcançou e nos tornou puro pelo sangue do Cordeiro. E aquele homem não teve só a sua necessidade física, mais do que isso, ele teve uma vida transformada, porque quando a pessoa se aproxima de Jesus, a vida dela não continua a mesma coisa. Quando você busca Jesus de todo o coração, com o objetivo de ter a tua vida espiritual cheia, saciada, a tua vida não continua a mesma coisa. Por isso que tem muito crente dentro das igrejas, movimentos, igrejas repletas, mas poucos transformados, poucos com vida transformada, pouco com as vidas transformadas. É o caráter, é o relacionamento, é a forma de ser, de agir, de fazer. Poucos crentes que a gente conhece que tem uma vida transformada depois de se aproximar de Jesus. Por isso que de vez em quando eu brinco aqui, mas brinco, mas falando sério, que tem gente que diz assim: pastor, olha, estou jejuando, 10 dias jejuando e orando. Tem gente que eu conheço assim: pastor, olha, uma vez por mês eu vou ao monte. Pessoas que eu conheço. Para quem é minha ovelha, eu chego e ministro. Para quem não é, eu não falo nada. Se é minha ovelha, eu digo assim: querido, você está subindo um monte, ou você está jejuando, está orando, mas tem essas coisas na tua vida que não mudou nada. Quem se aproxima de Jesus não fica como está. Não tem como ficar como está. A fé suficiente transforma, irmão. Amém? A fé suficiente leva você a buscar Jesus, sim. Quem é esse homem? Ele era doente, não era um homem são, impuro, excluído da sociedade, não tinha privilégio, incurável. Irmão, a lepra é uma ilustração do pecado na Bíblia. Mas ele se aproximou de Jesus, tanto ele quanto o centurião. E quando ele se aproxima de Jesus, ele diz assim para Jesus: tu podes me limpar. O centurião chega para Jesus e diz assim: uma palavra sua já é suficiente. Você está entendendo isso ou não, irmão? E quantos crentes hoje que estão fracos espiritualmente? Estão desistindo? Quantos hoje estão vivendo uma vida completamente, irmãos, sem gerar resultados espirituais na sua vida? Você está aqui? A fé suficiente nos faz aproximar de Jesus, porque nós queremos estar bem espiritualmente, irmãos. Amanhã de manhã às 6 horas eu estarei aqui, se assim Deus permitir, irmãos, e Ele vai permitir em nome de Jesus. Não é porque é um programa, Deus me revelou, me entrega esse ano o dízimo, a primícia. Os 3 dias do mês você vai me entregar. Mesmo que a igreja não quisesse, eu faria sozinho, porque Deus me revelou e eu trouxe para a igreja, para a família, vida e paz.
Para quê, pastor? Porque é uma palavra de Deus, uma palavra revelada. E eu tenho que estar debaixo dessa palavra, amém? Não é porque eu quero alcançar, não é porque eu quero alguma coisa. Não, nós já temos tudo que precisamos, aleluia. O que vier sempre vai ser lucro, irmão. Em nome de Jesus. Segunda coisa importante, que a gente identifica essa fé suficiente. Eles fizeram o seguinte, eles reconheceram Jesus como Deus poderoso. E como que o senhor identifica isso, pastor? Olha o texto. Quem se ajoelhou diante dele? O leproso. O oficial. Não mereço que entre em minha casa. Olha só. O senhor não é digno de estar na minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. O senhor não precisa nem ir lá. Isso é o que, pastor? Isso é reconhecer, isso é uma fé suficiente que reconhece que Jesus tem todo o poder, amém? Você está comigo aqui, irmão? E a gente fala, Jesus tem todo o poder. Hoje às 6 horas foi apresentada a filha do Antônio e da Ingrid, um milagre de Deus. O que é isso, pastor? Nós vemos aqui, nós sabemos que Deus é poderoso. Quantas famílias nós estamos sendo instrumentos para ganhar para Jesus? Jesus quer transformar, quer mudar a vida, de libertar a vida de famílias que eu e você conhecemos. Aleluia. Domingo que vem traga alguém. Essa semana nós teremos célula. Leva alguém para a tua célula. Vai orar, vai jejuar, vai buscar. Senhor, vidas precisam ser transformadas, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. Eu estou reunido naquela casa, estou reunido na igreja, porque eu sei que tem um Deus poderoso, um Deus vivo que transforma, que muda, que liberta. As nossas células estão aí para isso. As nossas casas, os cultos de celebração no domingo, a nossa juventude no sábado, nós reconhecemos que Jesus é um Deus poderoso. E o que acontece? Acontece que, irmãos, esses dois homens têm uma fé que gera resultado suficiente. Por quê? Porque eles se prostraram. Porque eles se humilharam. Olha o texto, volta o texto para mim, por favor. Ele ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se que a dúvida deles não era se Jesus podia, era se Jesus quisesse. A dúvida deles não era sobre o poder, era sobre a vontade. Pega aqui comigo. A dúvida deles não era se Jesus podia. Eu sei que tu podes. O centurião disse assim: se eu der uma palavra, eu sei que vai acontecer, mas é a tua vontade. Reconhecer que Jesus tem todo o poder é uma coisa, estar debaixo da palavra dele é outra coisa. Você está comigo aqui ou não, irmão? Está entendendo isso? É a vontade dele. Quando você se coloca debaixo, se humilha. O que é se humilhar, pastor, diante de Deus? O que é se prostrar diante de Deus? O que é reconhecer a autoridade, o poder de Deus, pastor? É simples, irmão. O que é então, pastor? É você se submeter à palavra dele. Tem um monte de crente, irmão, que crê em Deus, confia em Deus, está dentro da igreja, mas na hora que tem que submeter à vontade dele, quem fala mais alto? O dinheiro, o sentimento, sabe? A posição, os amigos, a família, a necessidade. Fala mais alto. A pastora Cláudia estava lá nos Estados Unidos, lá em New Jersey. Eu não fui nesse encontro, ela foi ministrar a um grupo de mulheres da igreja lá. E chegando lá, Deus usou a pastora em revelação e revelou para uma irmã que estava lá
e disse assim, se eu tiver assim equivocado, depois você corrige, mas em palavras assim resumidas, ela disse que aquela pessoa tinha coisas na vida dela que ela precisava mudar, que decisões na vida dela que ela precisava mudar, que ela não podia fazer e tal. A sua vida não... Aí depois que terminou o encontro, a pastora foi até a irmã e disse assim: irmã, tem sentido o que eu falei para você? Não foi assim, minha filha? Tem sentido? Ela disse assim: pastora, não tem muito sentido, porque a minha vida está uma maravilha. Algum tempo que eu vinha pedindo a Deus, e agora, o ano que vem eu vou me casar. Deus me mandou um varão maravilhoso, nós vamos nos casar, nós vamos morar em Nova York. Não foi isso, filha? Nós vamos morar em Nova York. A pastora ficou assim meio ressabiada. Jesus, então Jesus, aí conversa vem, conversa vai, elas continuam conversando, e a pastora pergunta para ela assim: e esse homem que Deus mandou que você vai se casar, ele também é servo de Deus? Ela disse assim: não. A pastora não precisou falar mais nada. Por quê, pastor? Porque o que Deus revelou para ela foi exatamente isso: que a vida da menina, da irmã, ela estava tomando decisões erradas, que a vida dela não era aquilo, que as coisas não estavam muito bem para ela. Você está entendendo ou não, irmão? Está relacionado ao quê? A um bem sentimental, uma realização emocional, sabe? A uma expectativa de um casamento, mas fora da vontade de Deus? Você está entendendo ou não? Eu amo a Deus, Deus mandou para mim. Como que Deus vai mandar algo que Ele não é? Que a palavra dele disse o contrário. Não foi Deus. Reconhecer o poder de Deus é maravilhoso, mas estar debaixo da vontade dele. E tem um monte de gente dentro das igrejas assim, que na hora que bate mesmo, ele diz assim: eu creio em Deus, eu amo a Deus, pastor, Deus mandou isso aqui. Mas meu irmão, por isso que é difícil os pastores, quando a gente tem que ministrar pessoalmente, chegar para o irmão os irmãos, as ovelhas que a gente ama, que todas as ovelhas a gente gosta, a gente não quer confrontar nenhuma, mas a gente tem que confrontar com a palavra. Irmão, isso daí não é de Deus, a palavra diz isso. Mas pastor, porque não sei o que eu estou, porque assim, sabe, rapaz, preste atenção. Reconhecer o poder de Deus, mas não se submeter ao poder de Deus. E qual é a maior autoridade de Deus aqui na terra? Pergunto a vocês. A maior autoridade de Deus aqui na terra não é o pastor. A maior autoridade de Deus aqui na terra é a palavra dele. Então, quando você não está debaixo da palavra, que é a vontade dele, você está se rebelando à vontade, à palavra de Deus. Quem está comigo aqui, irmão? Hoje em dia é muito difícil isso, porque eu chego para uma pessoa e digo assim: pastor, porque eu estou assim, eu creio em Deus, estou firme e tal. Mas está fazendo isso, irmão, isso aí é a palavra. Não, mas o senhor tem que entender. Eu não tenho que entender nada não, só estou falando que a palavra diz isso. Isso é um problema seu com a palavra. Eu fico pensando algumas vezes, ministro Eliomar, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de procurar os pastores. Por quê, pastor? Porque, irmão, você nunca vai ouvir dos pastores uma palavra que seja diferente daquela que Deus fala na palavra dele. Não importa qual seja a situação que você está passando. E muitas vezes as pessoas não gostam, criticam. Por isso que tem gente que gosta mais dos pastores do YouTube da vida do que do pastor dele. Porque o pastor do YouTube fala muita coisa que você quer ouvir, ou fala coisa que você não quer ouvir, mas você não convive com ele. Quem vai prestar conta da tua vida é o seu pastorzinho que está aqui, sua vida espiritual. Você está entendendo? Quem está comigo aqui? Em nome de Jesus, entenda isso, com muito carinho, muito amor. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente percebe. Quando eles falam para Deus assim: Senhor, tanto um quanto o outro, tanto o leproso quanto... Eles não estão falando só de um mestre, eles não estão reconhecendo um mestre só, eles não estão reconhecendo só um dono, sabe? A palavra kurios, que é do Senhor, no grego, que está sendo utilizada aqui, não é simplesmente, irmão, uma palavra de mestre.
O que eles estão reconhecendo ali? Eles estão reconhecendo que Jesus é possuidor de todas as coisas, que Jesus é soberano e possui autoridade absoluta. Então eu estou vindo buscar um homem, eu estou me aproximando de um homem que tem autoridade absoluta sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sabe? Eu estou me aproximando de alguém que tem o poder absoluto, aleluia. Por isso que se o Senhor quiser, o Senhor pode. É a vontade do Senhor, aleluia. Quem dá glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. Eles não duvidaram da capacidade de Jesus fazer. Se tu podes, eu sei que tu podes. Ele diz assim, eu sei que o Senhor pode. O centurião diz assim, só uma palavra do Senhor. Quando a gente não reconhece isso, irmão, é a fé que não é suficiente e a gente não alcança. Uma outra coisa importante, olha a dificuldade daquele leproso para se aproximar de Jesus, e olha a dificuldade daquele centurião para se aproximar de Jesus. Olha, irmão, que terrível, quantos obstáculos o leproso teve que superar para chegar e se aproximar de Jesus, nosso Deus. Aí você diz assim, mas o centurião foi mais tranquilo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um centurião romano, naquela época, ele não podia se aproximar de um judeu com o reconhecimento de que esse judeu tinha autoridade para resolver o problema dele. Não, pastor, não, porque ele estaria negando o Deus imperador. O Deus dos romanos era o imperador. Se ele reconhecesse qualquer outra pessoa, principalmente um judeu, que Jesus era judeu, como tendo autoridade para resolver o problema dele, não o imperador, misericórdia, olha o obstáculo. Quais foram os obstáculos? O orgulho, ele teve que vencer o orgulho, ele teve que vencer, irmão, a cultura judaica daquela época. Isso eu estou falando do centurião, porque eu já falei do leproso, as dificuldades. Então, pastor, uma fé suficiente, ela supera obstáculos, irmãos. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Quantos hoje, diante do obstáculo, desistem? Aí vai dizer para mim que tem uma fé. Não, eu tenho fé em Jesus, pastor. Se você tem fé, por que você está desistindo? Por que você está desanimado? Por que você está desfalecido? Por que você está deixando? Por que você está se afastando? Você está dizendo para mim que tem fé em Deus? Que tem fé em Jesus? Que fé é essa sua? Jesus disse que só você ter fé do tamanho do grão de mostarda é suficiente. E aí tem um monte de crente mimimi nas igrejas, que qualquer coisinha, qualquer obstáculo, qualquer situação, ele já desiste, desanima, desfalece, muda, não quer mais saber de nada. Irmão, não conheço pouco não, conheço muito. Só por aqui na Vida e Paz já passaram milhares, centenas. Assim. Enfrentaram obstáculo. Por quê? Pastor, porque não tinha uma fé que gerava resultado na vida dele. Então, cuidado, irmão, em nome de Jesus. Amém? O centurião, ele tinha posição, autoridade, mas ele não tinha orgulho. Ele não era arrogante. Ele tinha influência, mas um coração humilde. Não importa quais obstáculos aparecem na tua vida. Ei, tem essa fé suficiente. Eu sei que o meu Deus vale a pena lutar, persistir, perseverar, porque eu vou chegar do outro lado. Meu Deus tem poder para isso. Amém, queridos? Você conhece alguém que já desistiu, que já se afastou, que está afastado, que não está mais na presença de Deus? Quem conhece aqui? Levante a mão, olha só o tanto de gente. Mas pode perguntar para essas pessoas que você conhece se ele não tem fé em Deus. Sim ou não? Ela vai dizer para você que tem fé em Deus. É capaz até dela dizer assim, eu tenho mais fé em Deus que você que está lá dentro da igreja. Capaz dela dizer isso para você.
Por quê, pastor? Porque é uma forma dela se defender. Você está entendendo ou não? Está entendendo? É uma forma dela se defender, de que ela tem fé em Deus. Ela tem tanta fé em Deus como o diabo tem. Que é isso, pastor? Tiago capítulo 2, versículo 19. O diabo, ele crê em Deus. Ele tem fé. Ele sabe que Deus é Deus e que pode todas as coisas. Mas ele não se submete à vontade de Deus. Ele luta contra Deus. Nós não. Nós nos submetemos e lutamos junto com Deus para chegarmos lá do outro lado, em nome de Jesus. Quem está comigo aqui, quem está com o Senhor aí, diga graças a Deus. Em nome de Jesus, irmão. Somente uma palavra. Tem uma frase que eu queria que você guardasse. Não é preciso alicerce para remover montanhas ou demônios. Mas sim o quê? Uma palavra. Que palavra? Qual palavra? Qual palavra, irmão? Diga a palavra de Deus. Porque na sua caminhada tem que ter a palavra revelada, a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. E é isso que o Senhor quer. E por último, está melhor do que o das 6, irmão. Porque o das 6 foi assim, porque o Ades ficou meio fraquinho assim. Você sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Essa fé suficiente, ela gera transformação. Ela produz transformação. O texto diz assim, ó: seja curado e fique no mesmo tempo, no mesmo instante. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como vai. E o jovem servo foi curado naquela mesma hora. A palavra saiu da boca de Jesus e naquela hora, não esperou o homem chegar em casa não. Ambos se aproximaram de Jesus, reconheceram o poder, se colocaram debaixo da palavra dele. Aqui comigo, se colocaram debaixo da palavra dele. Ambos, irmãos, fizeram isso, se aproximaram de Jesus, queriam algo espiritual de Jesus acima de algo material, algo físico. Se aproximaram de Jesus, fizeram exatamente isso. Superaram os obstáculos. E agora eles voltaram, irmãos, para casa da maneira como eles chegaram? Por quê, pastor? Porque a fé suficiente, ela produz transformação, produz mudança. Diga assim para o teu irmão que está ao teu lado: a verdadeira fé, ela gera mudança. Amém, irmão? Um leproso, leproso, pele limpinha, estava excluído, agora ele estava incluído. Estava mendigando, agora não vai mendigar mais. Era rejeitado, agora ele estava aceito. Amém? Estava perdido, agora ele está achado. Transformou a vida dele, para a glória de Deus. Essa é a fé suficiente. Tem muita gente, irmão, que não tem essa fé. Por quê, pastor? Não estou julgando não. É por aquilo que a gente enxerga. Quando você enxerga uma coisa, não é julgamento, é realidade. Ele tem fé em Deus, ele está na igreja, mas a vida dele não foi transformada. O caráter dele não foi transformado. Ele era mentiroso, continua mentiroso. Daqui eu poderia ir mais longe, mas não vou, porque hoje não é esse o objetivo. Eu quero que você saia daqui dando glória a Deus, né?
mas transformado. Quanta gente que você conhece que diz assim: eu sou crente, tenho fé em Deus, mas você olha para a vida do sujeito ou da sujeita, não é transformada. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Eu já cansei de dar conselho para casais, irmãos. Cansei. O que o senhor faz hoje, pastor? Só a Bíblia. A Bíblia diz isso, ponto. Amém? Ó, a Bíblia diz isso, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Mas pastor, eu estou sentindo isso. Não importa o que você está sentindo, importa o que a Bíblia diz. Aleluia. Aí não procura o pastor, porque já sabe o que o pastor vai dizer. Ele já sabe o que o pastor vai dizer. E se já sabe o que o pastor vai dizer, não é algo do pastor, é algo da palavra. Porque nós não estamos, irmãos, para chegar e julgar as pessoas, mas sim para levar a palavra para ela e ministrar a palavra. A minha responsabilidade, a nossa responsabilidade como pastores, como líderes, é de ministrar a palavra. Não é de querer estar bem com as pessoas. Não, pode fazer. Não, eu quero estar bem com a pessoa, não quero criar problema com a pessoa, pastor. Eu não. Ela cuida da vida dela. Não, senhor, meu irmão. Não. Com os líderes, com os pastores, não tem esse negócio não. Quiser ficar bem, quiser me amar, me ame. Quiser me odiar, me odeie. Mas vai ouvir a palavra. Por quê, pastor? Porque amanhã, no juízo final, o Senhor não vai, no julgamento, Deus não vai me cobrar. Deus vai pegar para você e vai dizer assim: você lembra que eu usei meu servo, minha serva, para falar para você e você não se submeteu? Você até falou mal dele. Porque ele não teve amor, porque ele não amou. Amor, irmão, se amar é ser conivente com o erro que você está cometendo, eu não vou te amar. Esse tipo de amor não cola comigo. Pode me julgar à vontade, pode falar mal à vontade. Amar é levar a palavra ao teu coração, não importa. Supera, é uma vida transformada. Nenhum dos dois voltou igual. Nenhum dos dois. A vida muda. Essa semana e esse mês será um mês transformador. Aleluia. E eu já estou começando com essa palavra, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, para a gente terminar. Não adianta. Deus fala para você assim: ei, perdoa. Pastor, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Não, mas não é você ter dificuldade. A palavra diz que você tem que perdoar. Mas quando eu sentir, quando eu sentir no coração, eu vou perdoar. A palavra não diz que você tem que sentir, a palavra diz que você tem que perdoar. Aí você diz para mim que você tem fé. Só que a sua fé não gera resultado. Então não é uma fé suficiente. Fé que não gera resultado é uma fé infrutífera, né? Usando um trocadilho aí, o centurião reconheceu. Não adianta você ter posição na sociedade, irmão. Não adianta você ter recurso. Não adianta você ser rico. Não adianta você ter diploma, se você não reconhece que nada disso tem valor, se não praticar essa fé verdadeira. Essa fé que gera o quê? Resultado, que transforma. É a fé suficiente. Em nome de Jesus. Amém? Então você vai sair daqui, irmão, diferente. Se você veio para se aproximar, buscar Jesus, para Jesus preencher a sua vida espiritual, se você veio para buscar a Jesus, para fazer aquilo que Ele está dizendo para você,
Se você veio, irmão, reconhecer que Jesus realmente tem poder para todas as coisas, e você está disposto, sabe, a enfrentar o que for, pode ter certeza, seu mês de junho vai ser um mês transformador. Quero orar pela tua vida. Feche seus olhos. Fale com Deus.